Olá, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Sou o professor Fernando Moura e hoje nós vamos fazer uma aula sobre correção da prova do CFS 2020. Uma prova inovadora, uma prova muito diferente das outras que nós tivemos em edições anteriores. Pelo edital nós já percebemos que ia ter diferença, porque no edital já apareceu informática, já apareceu as ICCs e os POPs. Só que não sabíamos como queria aparecer no nosso exame. E que interessante, tudo isso englobou dentro daquelas 20 questões que sempre foi dos conhecimentos profissionais. Ficou 3 para informática, tranquilo? Agora a grande mudança mesmo foi na parte da legislação profissional. Ficou 5 de legislações, direito penal militar, Estatuto da Criança e do Adolescente, RDPM, até aí dentro do padrão. 5 questões. Agora 12 questões totalmente diferentes. Não se falou em nenhuma norma interna e o examinador buscou a parte operacional. 12 questões operacionais entre as ICCs e os POPs, demonstrando essa tendência de buscar o candidato mais qualificado com assuntos técnicos profissionais. Vamos então começar a nossa correção a partir da primeira questão de conhecimentos profissionais e vamos gravar questão a questão, fazendo comentários sobre qual que seria a resposta correta e por que as demais ali não estão tão corretas ou estão erradas, né? Vamos então, já está na tela a questão de número 41. Vamos lá comigo. Questão número 41. Sargento reformado da Polícia Militar é proprietário de uma marcenaria. Grifar aqui, esses nomes aqui complicam bem a nossa vida, né? Onde emprega o amigo B, cabo da ativa da Polícia Militar. Então, A é um sargento reformado e emprega um cabo da ativa. Voltamos aqui. A, marceneiro desastrado, durante a execução de um serviço de marcenaria no município de Guarulhos, imprudentemente, vamos grifar esse termo, muito importante. Já estou imaginando aqui que envolve, pode ser direito penal militar ou até mesmo direito penal, pelo que está falando aqui nessa questão, né? Imprudentemente, então, imprudentemente, encostou o braço esquerdo num fio energizado e decapado, sofrendo violento choque elétrico e deixando cair o martelo na cabeça de B. Então, A é empregador de B. A, por imprudência, encostou o braço num fio energizado, teve aquele tranco elétrico e o martelo que estava em sua mão caiu na cabeça de B. Diante da gravidade da lesão, então causou uma lesão. B é socorrido ao centro médico da Polícia Militar. Antes de falecer, então significa que B faleceu. Afirma perante várias testemunhas que perdoa o sargento A. Considerando apenas os dados contidos no enunciado, é correto afirmar que o sargento A. Então, antes de ir para as alternativas, vamos de novo analisar quanta informação. Eu tenho um sargento aposentado que emprega um policial da ativa. Esse aposentado por imprudência, ele é um profissional, ele é um marceneiro, mas um marceneiro desastrado. E por imprudência encostou o braço esquerdo no fio energizado e decapado, sofrendo violento choque elétrico. Então, vou chamar a atenção, percebemos quanta informação tem na questão. E assim a questão tem que ficar lendo devagarzinho, pontuando tudo para depois ir para as alternativas. E muito importante que falou, considerando apenas o que está no enunciado. Não adianta começar a imaginar 1001 coisa. É somente os dados do enunciado. Vamos lá então ver as alternativas? Vem comigo. A. Cometeu crime militar. Entretanto, em razão do perdão do ofendido, aplica-se a renúncia tácita prevista no Código Penal. B. Cometeu crime comum de lesão corporal culposa seguida de morte. Portanto, a ação penal será pública condicionada. Não cometeu qualquer crime, pois agiu em razão de violenta emoção em razão do choque elétrico.
além de ter recebido o perdão do ofendido. Cometeu crime comum de homicídio culposo, podendo ter a pena aumentada em razão de inobservância de regra técnica. E aí? O que os senhores me dizem? Então vamos observar aqui as alternativas. 2 segundos para dar uma pensadinha. Nas demais questões que faz, dá um pause, tenta resolver antes de prosseguir com a aula. Vamos voltar então? Qual que é a alternativa correta? Alternativa delta. Cometeu um crime comum de homicídio culposo, podendo ter a pena aumentada em razão da inobservância de regra técnica. Por que não a alternativa alfa? Primeiro já tem um contrassenso, né? Afirma que foi crime militar e depois vai aplicar um instituto do Código Penal, não tem como. Se fosse crime militar, ia ter que aplicar o instituto do Código Penal Militar. E por que não crime militar? Porque no artigo 9º fala que militar da reserva com militar da ativa não vai dar crime militar, vai dar crime comum. B. Cometeu um crime comum de lesão corporal culposa seguida de morte. Veja bem, a lesão, essa lesão corporal culposa seguida de morte está falando que seria um crime agravado pelo resultado. Pode ser culpa, lesão culposa, mais a morte, homicídio culposo, até existe essa possibilidade, mas não caberia aqui. Por que não crime agravado pelo resultado? Porque eu tenho uma única conduta, soltei o martelo na cabeça da pessoa. Um único resultado, a morte. Ah, mas não gerou uma lesão? Sim, mas quando eu dou um tiro na pessoa gera uma lesão, mas essa lesão é fatal, é letal. Então não posso falar que é um crime agravado pelo resultado, porque teve uma conduta de soltar o martelo e um resultado, a morte. Foi intencional que ele matou o colega, o empregado? Não, não foi intencional. É um crime culposo. A lesão corporal culposa? Não. Homicídio culposo. Por quê? Tem nexo de causalidade a morte com a primeira ação. Então não se trata de crime agravado pelo resultado. Já chegamos à conclusão que é um crime culposo e ele dá a dica da imprudência. Ele coloca essa dica. E o resultado foi a morte. Por quê? Porque o enunciado fala, antes de morrer, ele perdoou. Significa que ele estava na iminência da morte quando fez o perdão e veio a falecer. Então, pelos dados, não dá para falar em lesão corporal. Vamos ver as demais alternativas. Não cometeu qualquer crime, pois agiu em razão de violenta emoção, em razão de choque elétrico. Não, essa questão da violenta emoção não cabe para essa situação. E a violenta emoção seria domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Não teve provocação de ninguém, então está totalmente fora. Cometeu crime comum de homicídio culposo? Sim. Podendo ter a pena aumentada em razão da inobservância de regra técnica? Sim. Está aí, parágrafo 4º do artigo 121. Homicídio culposo e a pena vai ser agravada pela inobservância da regra técnica da profissão. Tranquilos aí? Então vamos fechar aqui essa primeira questão, a questão número 41. Te vejo na próxima. Até mais.